Combate às mudanças climáticas, um estudo mostrou que o uso de técnicas baseadas em laser é capaz, então, de medir os níveis de carbono no solo em áreas agrícolas do Cerrado, Mata Atlântica e Pampa. E sobre essa pesquisa inédita, liderada, então, por pesquisadores da Embrapa Instrumentação São Paulo, em parceria, então, com a multinacional Bayer, eu vou conversar agora, então, com o Ladislau Martim Neto, pesquisador da Embrapa Instrumentação. Muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Simone. Muito obrigado. Satisfação estar aqui. Satisfação é toda minha em tê-lo aqui para essa conversa, viu? Ladislau, vamos lá então. Como é que funciona essa técnica a laser, né, que consegue então medir os níveis de carbono? Então, é uma técnica, né, tem um princípio, né, baseado em espectroscopia, que a gente fala na pesquisa, mas basicamente ela é uma simplificação grande do método tradicional de pesquisa, que era com outro tipo de analisador, assim, um equipamento importado, mais caro, e com uma velocidade menor de análise. Então, o que a gente conseguiu fazer é usar essa técnica de espectrometria de plasma, né, induzido por laser, e que vê multi-elementos com um único, chamado tiro de laser, né, com uma única emissão. E isso gera resultados a um custo menor, de forma mais simplificada e escalável para a gente ir para o nível das propriedades rurais brasileiras poder fazer esse monitoramento. Então, nessa parceria, dentro do projeto Procarbono, né, que é uma parceria, né, nesse estudo em particular entre a Bayer e a Embrapa Instrumentação, aqui em São Carlos, a gente pôde, né, aferir em várias propriedades como isso está evoluindo, mostrar que a gente tem situações de sequestro de carbono, de aumento da matéria orgânica do solo, né, onde está localizado esse carbono do solo, e usando essa ferramenta com nível de precisão comparável à técnica mais acadêmica usada em laboratórios até hoje, né? Então, é uma tecnologia inédita, né, assim, do ponto de vista de Embrapa, de proteção intelectual, disponível no mercado, que já foi transferida por uma startup que hoje comercializa serviço de análise usando essa ferramenta. Enfim, Simone, é uma trajetória assim, de uma pesquisa de um bom tempo, né, que a Embrapa, liderada aqui na Embrapa Instrumentação, e que, né, foi demandada aí pela Bayer nessa parceria para agilizar esse tipo de análise em grande escala, né? E é o que a gente tem feito, foram os resultados que foram obtidos até o momento. Essa parceria então é para grande escala, né? Como você falou aí nas propriedades, né? Nas fazendas que produzem aí. Eu queria saber de você em relação a essas culturas, né? Quais culturas, né? Quais fazendas, quantas fazendas e quem consegue estocar mais carbono? A gente está falando aí, eu falei em relação ao Cerrado, também ao Pampa. Quem que está conseguindo estocar mais carbono? Então, os sistemas de produção, nas principais análises que foram feitas, é principalmente o binômio soja-milho, mas também soja e algodão, né, durante um período mais amplo. Então, principalmente nesse contexto que está sendo realizadas as análises. Lógico, tem peculiaridade de fazenda, que entra eventualmente com o sistema integrado, com pastagem, mas o principal foco é no sistema com os grãos. E no caso, né, como você se referiu, nos três biomas, Cerrado, Mata Atlântica e no Pampa, né, que nós fizemos o monitoramento. E aí, Simone, uma coisa muito importante é essa possibilidade de usar manejo conservacionista, como plantio direto, e até mesmo incluindo plantas de cobertura, e possibilitar isso que o estudo mostrou, o aumento do conteúdo da matéria orgânica no solo. E a questão não é a questão do bioma, cada bioma tem sua particularidade. No caso do Cerrado, como a área nativa está numa situação em que o solo ele tem uma condição assim de baixa fertilidade natural, de pH ácido e eventualmente até toxidez de alumínio, né? Alumínio em alta concentração, que você tem toda a vegetação mais retorcida, a biomassa é menor do que nos outros biomas. Quando você faz o calcareamento solo, fertilização, você evolui, melhora a qualidade desse solo de forma a propiciar a produtividade agrícola, que foi o grande, né, grande possibilidade que o Brasil gerou, né, grande revolução agrícola do Cerrado com essas técnicas,
E o uso dessas práticas conservacionistas permitiu aumentar esse conteúdo da matéria orgânica e, portanto, do carbono, né? Em torno de 50% dos constituintes químicos da matéria orgânica são átomos de carbono, não é que é algo exógeno, é algo natural. E com o aumento da matéria orgânica, muitos benefícios vêm, né? Capacidade de retenção de água, aumento da retenção de fertilidade, a redução de erosão, enfim, é tipo uma situação de muito ganha-ganha real. Então, para a área tropical brasileira, esse é um ponto muito essencial. E no Cerrado, a gente mostrou que as áreas bem manejadas de agricultura aumenta o estoque de carbono comparado com as áreas nativas, em boa parte desses solos, o que é um resultado assim, um pouco de surpresa, já tem dados na literatura, mas agora a gente pode ver numa outra escala, né? Nesse caso do nosso estudo, a gente trabalhou com 11 propriedades nesses diferentes biomas. Na Mata Atlântica, naturalmente, por ser uma área de referência com uma quantidade de biomassa muito maior, eventualmente você tem quedas. Mas a grande comparação disso para o mercado de carbono, na verdade, é o chamado efeito de adicionalidade, né? Quando lá no passado a gente usava aquele manejo convencional, paração, gradação, basicamente nossos solos eram emissores de gás carbono, emissores de carbono. E hoje a gente está mostrando com essas práticas conservacionistas, vocês têm essa condição de reter esse carbono. E o agro é um dos poucos que, além de otimizar o seu uso de insumo para reduzir emissões, etc., ele tem uma capacidade de fazer remoção, ou seja, segurar esse carbono no solo através da matéria orgânica. Então, são pesquisas assim, de interesse global, e mais muito importante, e tirando a situação do solo tropical de uma condição de adversidade para uma condição de melhoria e de contribuição ao meio ambiente de forma efetiva. Os estudos estão em andamento, tem várias outras agendas, mas assim é um resultado que a gente ficou muito entusiasmado. E também é a questão da métrica, né? O custo para medir isso dentro de um contexto de um projeto de carbono, de créditos de carbono, como no mercado voluntário para o agro já está disponível. Então, assim, é um resultado bastante interessante e que a gente pôde fazer essas constatações. E isso também, Simone, foi baseado em publicações indexadas, né? Em publicações em revista do exterior, para dar credibilidade. Inclusive, essa técnica chamada LIBS, né? Que é o acrônimo em inglês, né? Como a gente é o resumo dela, ela foi certificada por uma certificadora internacional, uma das mais importantes que opera créditos de carbono aqui no Brasil, que é a Verra. E para isso acontecer, isso foi baseado em resultados publicados. E a metade dos 10 trabalhos que foram utilizados para definir essa técnica como uma técnica auditável, né, que pode ser usada em processo de certificação de carbono no solo pela Verra, 5 deles são aqui do grupo da Embrapa Instrumentação, pesquisa inicialmente liderada e conduzida aqui pela nossa colega Débora Milori, pesquisadora que referência aqui nesse tema, e que nós estamos trabalhando nesse projeto de forma integrada, em parceria. Então, Simone, é uma agenda importante que vale ressaltar muito para o produtor, que aumentar a matéria orgânica do solo é aumentar a resiliência do solo também frente às mudanças climáticas. Porque você tem os veranicos, você tem ondas de calor, você tem situações, ou você tem uma chuva muito intensa, isso evita processo erosivo, isso dá uma cimentação do nosso solo. Então, é nessa linha que a gente tem trabalhado e está muito motivado a dar continuidade sempre junto com o produtor rural brasileiro, com as instâncias, associação de produtores, cooperativas, que é isso que tem feito uma diferença imensa para o agro brasileiro. Aumentar a matéria-prima no solo, gostei como você colocou aí essa cimentação, né, no solo e o trabalho, né, o estudo mostra, né, esse estímulo aí ao plantio direto, né, os sistemas integrados, não é, o estímulo a essa mitigação, cada vez que se estoca mais a gente vê essa mitigação de gases que produzem o efeito estufa, né, a gente vê aí, como você bem colocou, esse fortalecimento, né, um suporte que pode aprimorar mais esses indicadores, né? Programas como o ABC+, até essa semana eu estava falando de uma calculadora aqui, a ABC mais Calc, né? Para fazer esse estudo, não é? Para buscar os indicadores nos rejeitos de animais, né? Da pecuária, né? Animais de corte, enfim. A gente vê esses indicadores sendo lançados aí para buscar mais dados, né? E, como você colocou, fortalecendo também o mercado de créditos de carbono no país, não é?
Não tem dúvida, Simone, isso é muito importante. Eu acredito que é um dos trabalhos, uma das instituições que tem liderado esse trabalho é a nossa Cormã, Embrapa Meio Ambiente, e essa coisa de métricas, né? Que o conceito do, né, como você está mencionando, do mercado de crédito de carbono, ele tem a sigla, né, do MRV, né? O monitorar, o reportar e o verificar. E a parte da verificação é por terceira parte, é por uma certificadora. Só aí você vai poder conferir. Então, você ter métricas confiáveis, você ter processos bem estabelecidos na ciência, embasados e aceitos nacional e internacionalmente, é o ponto crítico. E, felizmente, o Brasil está fazendo a sua lição de casa, está demonstrando ao mundo o valor da sua agricultura, do seu produtor rural e de como essas coisas estão sendo entregues também para o planeta. Tá? Então, assim, esse ano de COP30, esse protagonismo do agro, protagonismo com entregas extremamente positiva, né? A gente tem a nossa colega Mariana Hungria, acabou de ganhar o World Food Prize, né? O Prêmio Nobel da Alimentação, também com uma tecnologia baseada em redução de emissões, em redução de custo de produção, né? Com a fixação biológica de nitrogênio em plantas, principalmente nas leguminosas como a soja, são diferenciais que muitos países no mundo, né? Eu tive a oportunidade de coordenar programas internacionais da Embrapa, Estados Unidos, cooperação com a Europa, a Ásia, e a gente vê que são questões que o Brasil está trazendo com muito protagonismo e baseado em ciência, numa aliança, né, entre o setor produtivo, as instituições de pesquisas, essas outros players, né, do mercado, certificadoras, consultorias, e isso vem para consolidar esse agro competitivo e um agro também que traz benefícios ambientais relevantes para o presente e principalmente para o futuro, né, Simone? Assim, é uma trajetória, eu que venho já de bom tempo militando na pesquisa, nas épocas do manejo convencional, com aração, gradação de solo, você tinha basicamente alta temperatura, alta umidade, alta atividade microbiana, você decompunha muito rapidamente os resíduos e gerava emissão. Quando você fazia o balanço de carbono, você geralmente estava perdendo. E com as práticas conservacionistas, agricultura regenerativa, sistemas integrados, que evita o revolvimento do solo e possam manter o solo coberto com um grande aporte de resíduos orgânicos, oriundo das plantas, dos sistemas radiculares, a gente chega a essa condição muito benéfica. E é benéfica primeiro para a produção, para a produtividade e para o retorno econômico do produtor rural. Eu acho que isso que tem que ficar também muito claro. Ninguém está trabalhando com matéria orgânica, é bem conhecido, né? O conteúdo de matéria orgânica é muito pequeno, mas ele é um elemento muito crítico para a produção, para a produtividade, para a conservação e para o carbono também, né? Não tem milagre, não é um elemento exógeno esse carbono. Esse carbono está nas plantas, está no solo. O solo é o terceiro maior pool, né? O reservatório de carbono do planeta, superado pelo oceano e pelos combustíveis fósseis. Depois é o solo, muito maior que a atmosfera e a própria biomassa das plantas. Então é algo assim que a gente tem que exercitar da melhor forma. E particularmente para o cerrado, essa condição. Todo o desafio que a gente teve da pesquisa para viabilizar a produção do cerrado, né? O cerrado era no tempo nem dado solo, nem dado, nem herdado, né? Devido à complexidade de produção, mas isso foi superado e os produtores, hoje, um dos principais polos produtivos do Brasil, ou o principal polo produtivo, é a região do cerrado, e que apresenta essa condição de que, quando bem manejado em determinadas condições, você pode até superar a área nativa. É lógico que, do ponto de vista de contratos de carbono, tem as questões de peculiaridade de adicionalidade ao método de referência. Então, isso tem que ser tratado especificamente. E tudo isso hoje disponível para o produtor, através de uma empresa que pode prestar serviço, que pode estabelecer contrato de carbono. Enfim, é uma agenda assim que a gente tem muito orgulho de estar participando, sempre muito aliado ao produtor, com a nossa parceira aqui, nesse caso desse projeto, a empresa Bayer, através do projeto Procarbono, que é algo que interessa muito a todos. Ladislau, o Brasil está entregando, né? Você citou a COP aí, é um excelente exemplo, não é, do que o Brasil está fazendo, né? Buscando todo esse conhecimento, a ciência, o estudo, né? A participação forte da Embrapa aí nesse conhecimento, quando a gente fala nesse aumento, né, da matéria orgânica. Como você falou, o carbono está espalhado aí. O solo, ele consegue fazer esse sequestro aí, e a pesquisa está mostrando isso em relação a essas 11 propriedades que vocês visitaram, né, em culturas como soja, você falou milho, algodão. Rapidamente, para a gente encerrar, essa pesquisa ela pode avançar aí para outras propriedades? Enfim, o que vocês têm em foco? Não, na verdade, o projeto Procarbono, Simone, ela analisa quase 2.000 propriedades, fazem parte do
desse projeto, né? E está sendo monitorado os estoques de carbono. A gente aqui deu destaque para as zonas que a gente está fazendo um estudo mais detalhado, porque eu fiz menção muito dos aspectos quantitativos. A gente também fez análise qualitativa dessa matéria orgânica para indicar, assim, quanto tempo ele pode permanecer no solo, porque é um elemento vivo, né? Pode ser descomposto pelos micro-organismos. Então, a gente usou uma outra técnica chamada fluorescência induzida por laser para mostrar como que está essa dinâmica. Então, nessa escala de um pouco mais detalhamento, a gente também fez estudos isotópicos para ver o que foi do carbono original da vegetação nativa que permaneceu no solo, quanto entrou da parte agrícola, né? Por exemplo, que a gente costuma falar das plantas C3, né? As leguminosas, plantas C4, como o milho. Então, a gente pôde fazer isso tudo. Então, nessas fazendas, a gente estava estudando isso. E mostrar também que a textura, né? A quantidade de argila é um elemento essencial, né? A associação que a gente chama organo-mineral, ela é crítica para segurar esse carbono no solo. Então, no caso do que a gente reportou, que a gente trouxe aqui, né, nesse diálogo, Simone, foi essas 11 propriedades, mas o projeto Procarbono está escalando e tem várias outras iniciativas, e eu acho que é do interesse do produtor, do país, avançar nesse tipo de análise e aqueles que têm interesse, lógico, estabelecer os projetos de crédito de carbono. A gente tem uma grande iniciativa, né, do governo e de grande interesse do país, que é a conversão de pastagens degradadas. Nesse momento está sendo tratado, deve ser lançados editais, estimulando a gente usar de forma mais efetiva. O programa de conversão de pastagem vai ser basicamente o quê? A questão de fertilização, de manejo do solo mais adequado e que vai, muito provavelmente, propiciar, ou certamente propiciar, o aumento da matéria orgânica do solo e dar uma condição de maior produtividade das pastagens, aumentar a lotação animal, etc. E, além disso, eventualmente, remover carbono da atmosfera, ou seja, sequestrar esse carbono entre o estágio atual, né, da pastagem em algum nível de degradação, para o estágio de pastagem bem manejado, você construir essa evolução. E isso a gente está falando de 40 milhões de hectares, são áreas, né, extensões importantíssimas que poderão eventualmente conciliar um sistema de integração lavoura-pecuária bem sucedido, bem manejado, com diversificação de renda para o produtor rural, com maior sustentabilidade econômica, né? Então a gente está tratando de algo assim bastante interessante. Não sei se eu respondi exatamente o que você perguntou, Simone, por favor. Com certeza. Ladislau, muito obrigada, não é, por essa conversa aqui, esclarecimentos, a importância da pesquisa liderada por vocês da Embrapa, com a parceria aí da Bayer. Enfim, Ladislau, esteja à vontade aqui para a gente voltar nesse assunto, né? Ainda mais agora, em época de COP30, para a gente estender, né? Que tem muita coisa para a gente tocar aqui quando a gente fala de meio ambiente e associada, né? Produção e também a sustentabilidade. Ladislau Martins Neto, pesquisador da Embrapa Instrumentação, muito obrigada, viu? Eu que agradeço e estamos à disposição. A gente tem vários trabalhos também com pastagem, já com resultados, com experimentos de longa duração, que dão essas referências para o setor privado, tá certo? Muito obrigado. Tá certo. Vamos falar de pastagem, viu, na próxima. Obrigada, viu, Ladislau? Uma boa sexta para você, um excelente fim de semana, até a próxima. Muito obrigado, igualmente. Tchau, tchau. Satisfação. Satisfação nossa.